O Renato, o que exatamente a OCDE está dizendo quando afirma que esse modelo estuda, trabalha, aposenta, acabou? Bem, na verdade, isso é um recado forte para todos os países que nós não estamos preparados para um ciclo de aprendizagem ao longo da vida. Hum, E mais do que isso, não só esse ciclo de aprendizagem ao longo da vida, que dialogue diretamente, né, com o que é proposto pela agenda da OCDE. Então, digamos, é um recado alarmante que traz senso de urgência para os países. entendo. Quais são ou quais seriam os quatro momentos críticos do ciclo de vida educacional e que políticas diferentes cada fase desse ciclo pede? Bem, o relatório ele não vem com uma receita pronta, Não mas vem ele vem com. com Ele não vem com manual, né? exatamente, mas ele vem com grandes diretrizes, né, Ai, com casos ilustrativos, né, hum, e começando aqui pela infância. tá. Uma coisa que perpassa em todos os países é a questão da expansão de vagas na educação infantil com qualidade, né, especialmente quando a gente fala de crianças oriundas de famílias vulneráveis, né, e isso também tem que cuidar, tem que ser combinado um cuidado e o estímulo cognitivo. Tá. Automaticamente, vagas para a educação infantil resolve-se o problema? Não. Isso tem que estar acompanhado de programas que integrem saúde, assistência social, né? E justamente porque esse passa a ser o primeiro passo dentro desse primeiro ciclo de vida para a redução de desigualdades antes da entrada na escola. Depois, vem comentando, nós já entramos na juventude, que é Sim. justamente ali os anos iniciais e finais do ensino fundamental, o ensino médio, e dois pontos são destacados. São necessários sistemas que tenham reformas curriculares que fortaleçam competências básicas, aí nós estamos falando de leitura, matemática, ciências, e as competências socioemocionais. E, associado a isso, ter políticas de orientação acadêmica e profissional, né? Estágios e ensino técnico integrados para facilitar a transição escola-trabalho ou escola-universidade. Ou seja, justamente para que esse caminho se torne mais suave, mas ao mesmo tempo com mais esperança, porque a Sim. gente, a gente percebe isso. Hoje a gente encontra um jovem ou saindo do ensino fundamental sem sonhos, sem esperanças, e isso reflete no ensino médio e no sistema universitário a gente precisa nem falar que a coisa é bem pior. Eu imagino. Bom, Depois disso vem o meio da carreira, né, que é justamente assim, quando ele já sai da universidade e ele precisa se requalificar, né, ter a sua atualização profissional. E depois o que a gente pouco fala no Brasil, que é a pré-aposentadoria, né, e trabalho mais longo. sim. Por que tanto isso hoje? Assim, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Sim. A expectativa, os países estão ficando mais velhos. Então, nós temos que ter políticas que estimulem a essa pré-aposentadoria e ao período de aposentadoria em si. Né? É um pouco, né, são dentro desses quatro pilares Tá. que se traz essas políticas do relatório. Então vamos trazer aqui para o Brasil, já que você citou o Brasil também, é inevitável, nós temos que falar do Brasil, que é onde nós estamos, e não podemos ficar longe do mundo. Onde está o maior gargalo hoje no Brasil? Na primeira infância, juventude, meio de carreira ou a pré-aposentadoria, Renato? Bem, vamos talvez iniciar talvez falando de avanços, tá? Tá. Em termos de infância e juventude, o Brasil já tem marcos importantes. Nós temos a obrigatoriedade da educação básica, nós temos a expansão de matrículas no ensino superior, e políticas de acesso como o Enem, o SISU, o ProUni, o FIES, ou seja, isso ampliou muito as oportunidades para os jovens de baixa renda.
Nós já temos ações pontuais e temos crescido aí nos últimos anos com políticas voltadas à primeira infância, e aí nós estamos falando de educação infantil integrada à saúde e à assistência, e também em sintonia com o que eu falei anteriormente, né, que é focar as desigualdades o mais cedo possível. Bem, onde que estão as nossas lacunas, né? Onde que estão onde a gente pode oferecer mais e que talvez a gente esteja um pouco distante dos outros países. Quando a gente fala de educação contínua, ela até então ela está muito concentrada até os 24 anos de idade. Depois a gente não fala mais disso. Então, será que nós paramos de aprender depois dos 24 anos? Então, assim, não há um sistema robusto de requalificação para os adultos no meio da carreira, nem uma política nacional forte de microcredenciais, ou mesmo de reconhecimento de saberes profissionais, como é o que a OCDE recomenda. Entendo. Um outro ponto é a oferta pública e gratuita da formação continuada, né, articulada ao mercado de trabalho. Eu vejo ela como ainda limitada no Brasil e ela é fragmentada, ou seja, tem alguns programas federais específicos, o Sistema S, que a gente não pode excluir desse diálogo, sim. né? Então, assim, mas o que eu quero dizer, não existe uma estratégia integrada de aprender ao longo da vida na sociedade brasileira. Exatamente. Eu estava com isso para te perguntar, você responder exatamente isso, porque falta ainda uma estrutura ou algo que una todas essas iniciativas com um só objetivo. Seria mais ou menos isso, né? Isso seria, digamos, o ponto central para a gente trabalhar isso quanto país. E aí nós não estamos falando quanto a um projeto de governo, mas a um projeto de Estado. De Estado, a um projeto exatamente. de país. Porque assim, os governos perpassam, o Estado permanece. Exatamente. E o que nós vemos como desafios específicos hoje no Brasil? A alta desigualdade social e regional, isso continua, e onde isso reflete? Reflete naquele estudante que não conclui o ensino médio e que muito menos não vai entrar no ensino superior. E isso cria o que a gente chama de degrau quebrado, ou seja, logo no momento assim, tão crítico da vida, que ele está indo para a vida adulta, né, ele já tem essa situação. E assim, um aspecto que eu acho que é super importante a gente tocar é com relação à informalidade e à rotatividade no mercado de trabalho. Aí é que está. Isso dificulta muito qualquer implementação de política de requalificação contínua, seja para quem tem emprego formal, para quem tem emprego informal, mas é um pouco dos desafios que a gente ainda tem no Brasil. É o papel prático que as empresas podem assumir, né? Trilhas internas, bolsas, microcredenciais, tempo de estudo remunerado, não é isso? É mais ou menos por aí, né? Não, com certeza. Por exemplo, nós temos países como a Coreia do Sul, o Canadá, são países que investem em políticas de incentivo para que as empresas possam, né, serem incentivadas, serem motivadas a trazer esse tipo de política de implementação na sociedade. Mas hoje, com certeza, o que a gente chama da meia carreira e a pré-aposentadoria, não existe nada estruturado no sistema brasileiro. E é como você falou, deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo. É isso que nós temos que observar. E principalmente aqueles que estão envolvidos com a educação, né? É aí que devemos, é o ponto crucial para poder começar a combater e reverter esse quadro para que ele não se agrave ainda mais num futuro próximo, né, Renato? Com certeza, mas avançamos já nas duas primeiras fases, quizás venhamos a avançar nas duas próximas e assim o Brasil prospera mais.
Renato, você pode deixar o seu Instagram, sua rede social aí para o pessoal que quiser entender um pouco mais, saber um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante? Bem, eu posso deixar o meu e-mail de contato, que eu sempre respondo às pessoas, é Tá, renatoorios@gmail.com, sim. e a gente vem conversando bastante com redes públicas, redes privadas, Hum. e assim, estamos à disposição para ajudar que a gente possa ter uma educação melhor para esse O país. Instagram você não tem não, né? Não, não tem. Tá ótimo. Renato, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Prazer enorme falar com você. Boa tarde. Obrigado.